boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Em nome do Luiz Pedroso, eu gostaria de agradecer a Fulbright e também à Embaixada dos Estados Unidos pela organização deste evento, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E também queria agradecer especialmente aos estudantes, aos meus alunos que estão aqui hoje, prestigiando esse evento. Muito obrigada. Eu acho que é muito importante estar em contato diretamente com os atores das relações internacionais, com diplomatas, com agentes da cooperação internacional e também com colegas de outras universidades, brasileiras e estrangeiras, e também eu devo dizer que foi um grande prazer escutar os colegas, e é um grande desafio para mim falar depois de todos vocês. Meu tema não é tão empolgante quanto o tema da Fernanda e da Camila, mas espero que vocês fiquem até o final. Vou entender se vocês saírem por conta do horário, mas espero que vocês fiquem até o final. E para mim também foi um grande desafio tratar desse tema, porque inicialmente era um tema só sobre Brasil e China. É um trabalho que eu venho escrevendo, ainda não está completamente concluído, ele está nos últimos dias, um mês tal, eu já tenho que entregar, mas é um trabalho que eu desenvolvi com o professor Antônio Carlos Lessa e com a doutoranda Laura Rejola, que também já escreveram outros artigos comigo. Então, é uma pesquisa de um pouco mais de fôlego, como diz a Fernanda, né? Não é um artigo de conjuntura, é um artigo que analisa a presença da China no Brasil ao longo dos últimos anos. Já mapeamos a presença da China no setor de energia elétrica, no setor de telecomunicações. Agora, esse é sobre a presença da China no setor de portos. O que isso tem a ver com os Estados Unidos? Eu vou explicar uma razão em particular. Eu recebi um convite de um colega americano para escrever esse artigo, e ele é coordenador de um centro de estudos sobre empresas multinacionais e empresas multinacionais chinesas em particular, e ele deu várias instruções, e as instruções que ele me deu também coincidem com as instruções que eu recebi de um outro colega de um centro de pesquisa chamado Carnegie Endowment for Peace, e eles dois coincidiram, sendo eles americanos, eles dois coincidiram com as instruções para a escrita desse trabalho e do outro trabalho que eu ainda não escrevi, mas pretendo escrever nos próximos meses, que é o seguinte: nós precisamos entender a China não apenas do ponto de vista sistêmico, precisamos entender a China do ponto de vista local, precisamos entender a China dentro dos países, dentro das suas relações domésticas com os países com os quais ela tem relações, com os atores locais, com os agentes municipais, governamentais, federais, no caso do Brasil. Então, essa é a perspectiva que nós adotamos nesse capítulo, nesse artigo, que está em fase de conclusão, como eu falei para vocês, e isso mostra muito do que os Estados Unidos pensam atualmente sobre a China, né? É preciso entender por que a China ganha e também por que a China perde nas suas relações bilaterais, multilaterais, as suas relações sistêmicas, como é que ela age no cotidiano, no dia a dia, nas suas relações internacionais, quais são os enfrentamentos, quais são as dificuldades, quais são os sucessos que a China obtém nos últimos anos. Então, foi uma grande coincidência, talvez não tenha sido uma coincidência, né? Saber desses dois colegas americanos e também, enfim, dos discursos, né, que a gente vem acompanhando, eu venho lendo, ouvindo na internet. Até teve um do ex-embaixador americano aqui no Brasil. As perguntas dele, as preocupações dele vão muito para entender a China, para além dos discursos mais genéricos, mas muito mais para o entendimento da China nas suas ações do dia a dia. Então, especificamente nesse caso, a pergunta é o que a China quer no Brasil, mais especificamente na área de infraestrutura, na área de portos, e qual é o sucesso, o resultado, por que ela ganhou algumas auctions, né, alguns leilões, e por que ela não ficou em outros 3, né, foram mapeados quatro projetos em portos. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, e um deles virou esse caso de estudos, nesse caso de estudo de caso, no caso. E aí eu vou passar os slides para vocês verem, né? Eu vou ter que olhar aqui no meu para não ficar com o pescoço torto. Então, o texto está bem didático, eu não vou acompanhar o texto, e eu vou falar dos Estados Unidos na medida em que eu for falando das relações Brasil-China, ok? Então, o texto é um pouco para acompanhar a minha fala, apesar de que eu não vou ler, eu vou explicar um pouco as minhas próprias palavras, mas é para vocês terem uma ideia bastante clara do que eu quero dizer com as minhas afirmações, que são também as afirmações dos meus colegas que escreveram esse artigo comigo. A primeira coisa que temos que observar é que a presença da China no Brasil não é recente, né? Aqui no dia 15 de agosto,
tivemos o aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas Brasil-China, que se iniciaram em 1974. Muito brevemente, teremos, no caso, 48, 50 anos de relações bilaterais. E essa relação ela começa no plano do comércio e ela vai se estendendo para o plano dos investimentos, principalmente a partir de 2004, mas muito mais claramente a partir da última década. E muito mais recentemente, esses investimentos passaram do agronegócio, da energia elétrica, das manufaturas para o setor de portos, mais especificamente para promover a exportação dos produtos brasileiros de interesse da China, da soja, da carne, do minério de ferro e também de produtos manufaturados brasileiros, como carros e outros produtos de interesse do mercado asiático. Outro interesse da China é fazer negócios com parceiras chinesas no Brasil. Então, eu vou explicar para vocês que a China vai atrair bancos chineses para dentro desse porto de Paranaguá, vai atrair empresas transportadoras marítimas chinesas para os negócios brasileiros e também, enfim, vai deslocar outros parceiros como os americanos, né? Os dados recentes mostram que os Estados Unidos são os que mais exportam do Porto de Santos, que é o principal porto brasileiro. Mas a China quer se tornar número 1, não só no Porto de Paranaguá, mas também no Porto de Santos. Então, a China se torna o competidor, digamos, o parceiro que traz maior desafio para os Estados Unidos no Brasil, na área de portos, nos próximos anos. Pelo que a gente percebe no Porto de Paranaguá, a China está tendo muito sucesso e ela vai escolher, obviamente, um porto que já tem sucesso, que já bate recordes, antes mesmo da China comprar esse porto. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês, mostrando, né, enfim, as reações dos americanos, mas, mais especificamente, não do governo americano, mas sim das empresas americanas, que também são atores muito importantes das relações internacionais. Então, essa primeira parte aqui, que fala do contexto, mostra que a China tem um interesse crescente na área de infraestrutura, de investimentos na área de infraestrutura, mais especificamente na área de portos marítimos, porque a gente também tem Porto Seco, né? Aqui em Anápolis a gente tem um Porto Seco, aqui a gente está falando especificamente na área de portos marítimos, e a China buscou fazer investimentos em vários portos, mas ela não teve sucesso em todos os investimentos que ela fez, e isso quase ninguém conta, né? A gente só fala do sucesso, é preciso também falar dos fracassos, das dificuldades. Então, no Porto do Maranhão, ela não teve sucesso, no Porto da Babitonga, em São Francisco do Sul, ela não teve sucesso, e no Porto Sul, na Bahia, os resultados ainda não foram colhidos. Então, a gente pode dizer que o tempo vai dizer se a China vai ou não ter sucesso nos investimentos no estado da Bahia, e a gente tem que esperar, não dá para apostar se vai ou não ter sucesso por conta, enfim, dos negócios, né, enfim, até mesmo da burocracia brasileira. Então, muita da culpa do fato da China não ter tido sucesso nem sempre é da China, pode ser também do parceiro brasileiro ou das circunstâncias brasileiras, como aconteceu no estado do Maranhão, que eu vou falar muito rapidamente para vocês. Então, eu vou destacar para vocês o caso do Terminal de Contêineres de Paranaguá, o TCP, que fica no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, e a empresa que se chama China Merchant Port Holding Company Limited, eu vou chamar só de CMP, para resumir. E ela, então, vai receber uma longa concessão de 30 anos, e essa é considerada uma vantagem para os chineses, ou seja, o fato do governo brasileiro fazer uma concessão de 30 anos atrai empresas estrangeiras para dentro do Brasil. Então, a China foi atraída por esse fator também. E, sob a gestão da CMP, a TCP obteve sucessos em muitas frentes. Então, como eu falei para vocês, o principal porto de contêineres no Brasil e da América do Sul, e principal porto brasileiro para exportação de grãos, principalmente de soja, mas também o porto também passou a ser o grande exportador de carnes e de carros, não só de grãos. Aqui, deixa eu passar para a próxima. Aqui, quais seriam os objetivos da pesquisa? Só para vocês entenderem um pouco da dinâmica, já que eu sou professora de introdução às relações internacionais e também de teoria das relações internacionais, e muitos de vocês têm interesse em fazer pesquisa no futuro, eu não tenho dúvida disso. Eu usei a literatura contemporânea sobre economia política internacional, juntamente com as ferramentas de análise de política externa, usei dados quantitativos e qualitativos e coloquei o foco no nível de análise doméstico brasileiro, mais do que estudos sobre o sistema internacional ou a política doméstica chinesa. Então, o meu foco é no ambiente brasileiro, na política brasileira, principalmente
das empresas brasileiras negociando com as empresas chinesas, e mais especificamente no setor de portos. Aqui, primeiramente, né, para entender análise de política externa, é possível usar o método que a gente chama de método plural, ou método mais dinâmico, que leva em consideração não só os elementos do sistema, mas também os elementos domésticos. Então, é preciso entender quais são as condicionantes domésticas brasileiras, quais são as condicionantes sistêmicas, quais são as condicionantes domésticas chinesas, e fazer esse apanhado para entender o resultado das relações do Brasil com a China e também as reações dos parceiros, mais especificamente os parceiros europeus. A China está deslocando os europeus, principalmente na área de portos, os italianos, os espanhóis, mas também os americanos, como eu falei para vocês, no Porto de Santos. A China perdeu alguns leilões no Porto de Santos, e, enfim, não vai desistir de entrar nesse que é o mais importante porto brasileiro. Então, os investimentos da CMP, o investimento da CMP foi bem sucedido graças a fatores presentes tanto do lado brasileiro quanto do lado chinês. Houve, digamos, facilidades apresentadas pelo mercado, pela geografia, pelo governo brasileiro, que atraíram os chineses. Então, do lado brasileiro, as condições estruturais e político-econômicas sinalizaram aos investidores que fusões e aquisições em portos e terminais poderiam se acelerar e os preços poderiam subir. Então, aconteceram dinâmicas dentro do mercado, e as empresas ficam de olho, as empresas acompanham, e elas perceberam que os preços poderiam subir, e os chineses resolveram aproveitar das circunstâncias para comprar, para fazer o seu lance nos leilões, ou fazer suas propostas para comprar as concessões que estavam, então, na mesa de negociações. O governo vai, então, oferecer mais de 30 anos de concessão para a empresa chinesa, para ela cuidar desse porto, porque é um porto do governo, mas cede-se para uma empresa para fazer a administração, com o compromisso de fazer alguns investimentos. No caso do Porto de Contêineres do Porto de Contêineres de Paranaguá, o compromisso era de fazer um investimento de US$1 bilhão. Então, é exatamente isso. E, então, esse é um compromisso que os chineses fazem nos próximos anos com o porto brasileiro. Então, a TCP, quais são as características dessa empresa? É uma empresa que já tem um histórico de muitos lucros, de muito sucesso. Então, a China não vai comprar uma empresa quebrada, não vai comprar uma empresa ruim, ela vai escolher a melhor das empresas de portos no Brasil para continuar a aprender e a ganhar com essas empresas. Só para ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa no Diário Oficial Brasileiro para saber como é que os chineses foram entrando no mercado brasileiro, especificamente no Paranaguá. E, no início, os diretores, os coordenadores eram todos brasileiros. No final de 3 anos, os coordenadores eram todos chineses, dos mais experientes, que já trabalhavam nos portos em Xangai, nos principais portos chineses. Então, os chineses levaram muito a sério essa missão de participar dos negócios brasileiros na área portuária, contratando seus melhores funcionários, mais experientes possíveis, e, obviamente, que eles não vieram para o Brasil sem antes aprender com os colegas brasileiros que já estavam na empresa, na TCP. Então, foi um processo lento e gradual de substituição de uma gerência brasileira por uma gerência chinesa. Então, na época da aquisição, o TCP também era um terminal que precisava de ampliações, de reformas, para atender às urgências e às demandas dos exportadores do agronegócio. Ou seja, lendo os jornais, lendo os relatórios, também havia reclamações de gargalos, de retenção de cargas, de transporte de cargas de um porto para outro por conta da dificuldade da exportação. Então, os chineses também tinham uma possibilidade de crescer, de ampliar, de melhorar, de aumentar ainda os negócios do TCP, e isso, então, seria usado como foco dos seus investimentos nos anos subsequentes. Então, quais eram os interesses dos chineses? Os chineses eles trabalham de uma forma muito simbólica, né? Então, o lançamento, né, da TCP, da compra, né, da TCP pelos chineses, foi feito numa reunião da Belt and Road Initiative. Eles usaram uma reunião para dizer que estavam entrando no mercado brasileiro, apesar de que o Brasil não assinou enfim, o acordo do cinturão em rota enfim, dos chineses, por achar que não agregaria nada nos negócios deles, né, pelo menos por enquanto. Então, a CMP estava muito interessada em ampliar seu foco para além da China, estava interessada em expandir suas redes de terminais globalmente, receber incentivo, então, da iniciativa do Cinturão em Rota, estava muito interessada nos portos do Brasil, porque esses portos brasileiros podem conectar
outras regiões da América Latina, pode fazer uma ligação do Brasil com outras regiões da América Latina e dessas regiões com a China. Então, esse era o grande objetivo da empresa chinesa. E, após a conclusão dos negócios, a CMP realizou investimentos planejados, ampliou os negócios, fez mais parcerias com empresas chinesas, como eu já falei para vocês, e usou a TCP para atrair e expandir os negócios com os mais diferentes parceiros, principalmente os chineses, como eu já falei. Aqui, o movimento de internacionalização dos terminais portuários no Brasil acentuou-se com os processos de privatização, perda de poder das empresas privadas nacionais, gerados pela crise política e econômica brasileira, iniciada em meados de 2013. O que eu quero dizer com isso? Que a crise econômica brasileira atrai novos investidores. As dificuldades das empresas brasileiras de manter os seus negócios faz com que as empresas estrangeiras tomem o lugar das empresas brasileiras. Então, as crises que se iniciam em 2013, os processos de privatização, os processos de perda de poder das empresas brasileiras fazem com que os negócios brasileiros atraiam substitutos, né? Empresas substitutas. Então, essas oportunidades foram apresentadas não só, obviamente, para a China, mas também para outras empresas, inclusive empresas do Oriente Médio, empresas italianas, empresas espanholas, e a China consegue, com o apoio do governo chinês, inclusive, né, essa é uma das grandes vantagens do governo, do sistema chinês, né, o governo está pronto para financiar, apoiar, subsidiar as empresas públicas e privadas chinesas, então as empresas chinesas acabam tendo mais chances de ganhar as licitações, de ganhar os leilões. Então, essa é uma foto do Porto de Paranaguá, para vocês terem ideia do que a gente está falando, do tamanho dos... Para vocês verem, essas estruturas azuis são chamadas de portainers, e a China vai comprar e vai instalar novos portainers no Porto de Paranaguá. Esses navios cargueiros, a China vai atrair... A primeira foto... eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Ai, vai demorar, desculpa. A primeira foto mostra um novo cargueiro chinês aportando, então, no Porto de Paranaguá para fazer o transporte de cargas. Serão sete novas linhas asiáticas criadas, duas novas criadas sob a gestão chinesa no Porto de Paranaguá, aumentando a ligação da China, do Brasil com a Ásia a partir da instalação da China no Porto de Paranaguá. Aqui, essa é uma foto do porto, do terminal de grãos da Babitonga, que a China não conseguiu comprar. E nenhum jornal me explicou, eu ainda não acabei a pesquisa, tá? Eu ainda quero saber por que isso não deu certo, mas os chineses simplesmente se retiraram, foram mais de três anos de negociação, eles chegaram a fazer oferta, chegaram a fazer pesquisa ambiental, aliás, havia muitos problemas enfim, ambientais, de aprovações ambientais, porque é uma área de muita riqueza, de muita biodiversidade, então houve vários embargos, mas então isso não deu certo. Então essa é só outra explicação por que os chineses estão aqui, porque eles buscam a diversificação de áreas de investimento. Os chineses não querem só investir no setor elétrico, esse é o grande filão dos chineses no Brasil, eles fizeram os grandes investimentos nos últimos anos na área de energia elétrica. Eles não só querem investir em petróleo e gás, esses foram os primeiros investimentos feitos no Brasil em 2010, e eles também querem investir na área de minérios, de transformação e obras de infraestrutura. O investimento em obras de infraestrutura ainda é pequeno, mas a tendência é que isso aumente nos próximos anos, quer Jair Bolsonaro, Lula da Silva queiram ou não. Independentemente dos presidentes ou do presidente que vem assumir, eu aposto que a China não vai deixar de investir no Brasil, porque é muito dinheiro em jogo e é um grande desafio para um presidente, enfim, dizer não para um grande investimento no momento de crise econômica brasileira e de crise internacional, mundial. Então, eu aposto que a China vai continuar os seus investimentos, mesmo com dificuldades nos próximos anos. Enfim, o que me diz, o que me faz afirmar isso é que, na questão do 5G, a pressão chinesa foi suficiente para que os chineses continuassem no mercado de telecomunicações, vendendo peças, não participando do leilão, mas vendendo peças para aquelas que ganharam os leilões, sabendo que a China já participa da venda de peças para empresas de telecomunicações no Brasil. Então, os chineses conseguiram fazer pressão, usando, inclusive, a pressão sobre o mercado de agronegócios. Vocês não fazem negócios comigo na área de 5G, então não vamos fazer negócios na área de agronegócios, porque essa é a grande... Enfim...
essa é a grande exportação brasileira, né? Mais de 90% das exportações brasileiras para a China nos últimos anos tem sido de soja, de carne e de minérios. Então, a tendência é que isso continue nos próximos anos. Então, a estratégia chinesa inclui novas áreas de investimento, como agronegócio, construção de ferrovias, rodovias, portos, armazéns. Então, é disso que a gente está falando aqui hoje. Deixa eu passar mais uma. Aqui é só uma foto da assinatura do acordo entre os chineses e o governador da Bahia, Rui Costa, para estabelecimento de um megaprojeto, não só de construção de um porto, mas também da construção de ferrovias, rodovias e pontes. Então, essa é uma... digamos, é uma área que os chineses vêm com tudo nos próximos anos. A ponte, uma das pontes já foi inaugurada nos últimos meses, talvez alguns tenham conhecimento disso. Então, os investimentos chineses nos portos brasileiros têm privilegiado não apenas projetos do governo federal, mas também estaduais e municipais. No caso, só para fazer uma correlação, com a crise da do Covid-19, muitos dos negociadores tentaram negociar via governadores e prefeitos, ultrapassando o governo federal. Então, isso também está acontecendo em outras áreas de investimento. Então, os chineses estão tentando negociar diretamente com os governadores, com os prefeitos, né, passando por, né, ultrapassando os, enfim, os agentes federais. Então, isso está acontecendo muito na área de investimentos. Então, aqui é uma identificação, por meio de uma foto, desses agentes, enfim, subfederais, né, agentes governamentais, estabelecendo relações diretas com os chineses. Aqui é uma foto do sistema ferroviário no sul do Brasil e como os chineses têm interesse em investir nessa área por conta da rede de transporte, de ramificações presentes nessa região do Brasil. O que os chineses querem? Eles querem facilidades, eles querem investir em portos que já tenham comunicação rodoviária, ferroviária, principalmente ferroviária, com o resto do Brasil, ou com uma grande parte do Brasil. Então, obviamente que o Porto de Paranaguá é ideal, mas o Porto de Santa Catarina também seria, né? Em São Francisco do Sul também seria. E há estradas e ferrovias ainda em vias de construção. Então, os negócios visam alcançar a interligação modal para garantir a existência de infraestrutura para o rápido fluxo de cargas entre navios, ferrovias e rodovias. Então, esse é um pré-requisito dos chineses, escolher os portos que já têm uma ligação com o resto do país ou com uma grande quantidade de cidades, de ferrovias, de rodovias, barateando a conexão, facilitando o escoamento. Inclusive, no caso da Bahia, há um compromisso de ligar o porto com uma mina, né, com minérios, né, criar uma rodovia, uma ferrovia para ligar o produto ao porto, então facilitando o estabelecimento de negócios. Aqui a foto do Porto de Paranaguá, que é o objeto de estudo, né, desse caso. Aqui é a foto, o desenho, no caso, do terminal graneleiro de Babitonga, que não deu certo. As razões ainda estão para serem reveladas, mas, enfim, eu aposto que seria uma questão de preço. Os chineses, muitas vezes, escolhem investimentos em várias localidades do mundo e alguns negócios saem primeiro do que outros. E também pode ter sido pela demora, por conta das pesquisas, dos certificados ambientais, que isso também pode ter feito com que os chineses desistissem do negócio. Aqui vocês têm o desenho, né, o infográfico do Porto Sul da Bahia, os projetos em andamento, os investimentos previstos, mais de 5 bilhões, e, enfim, os chineses já estão muito engajados e usam os fundos chineses, os fundos latino-americanos, sino-latino-americanos, para construir essas vias e o Porto Sul, que acaba se tornando... Eram 2 portos, um público e um privado, finalmente será apenas um porto privado. E aqui é o Porto de São Luís, que não deu certo, só tem um descampado, né? Só tiraram o mato, mas não houve a construção, e também há alguns indícios do que teria acontecido. Primeiro, houve uma grande reclamação da população local, que foi deslocada, ela foi, enfim, as terras foram desapropriadas. Houve também denúncia de corrupção,
houve dificuldades para aprovar o projeto. Então, os chineses queriam ficar no negócio, acabaram vendendo para outras empresas que contrataram empresas chinesas para construir o porto. Então, a China não é mais dona do negócio, mas ela foi contratada para construir o porto, mas os processos ainda não foram colocados em andamento. Então, esse é um caso de fracasso, né, de não bem-sucedido dos chineses no norte do Brasil. E aqui, com certeza, seria um porto muito importante para escoamento de grãos, né, do Matopiba e, enfim, muito provavelmente, se for construído, vai ser utilizado pelos chineses para exportação de grãos, principalmente de soja vinda do centro-oeste e também das regiões, dos estados, enfim, de Mato Grosso do Sul e Goiás e também da Bahia. Agora eu tenho que andar rápido, né? O tempo está acabando. Então, esse é o terminal de contêineres do Porto de Paranaguá. Os investimentos chineses no Brasil se concentraram, como eu falei para vocês, em petróleo, gás e mineração, mas, a partir de 2020, a China vai se deslocando para a área do agronegócios para facilitar o envio de soja, mas também de carne e outros produtos para a China. Então, existe, uma vez eu ouvi essa expressão, né, a China tem fome, quem vai alimentar a China? Na verdade, foi a Deborah Brottigan, que escreveu um livro com esse título, né, Who Will Feed China? Não vai ser a África, né? A resposta dela é que não seria a África. Quem vai ser? O Brasil é um grande candidato a alimentar, a exportar grãos para os chineses. Na verdade, são grãos para os franguinhos chineses, né? São as proteínas para alimentar os animais que os chineses comem, né? Então, os investimentos chineses passam para a área do agronegócios, e isso envolve a construção de portos, ferrovias, rodovias e armazéns. Armazéns são silos, né, para armazenar, no caso do terminal graneleiro de Babitonga, são 3 grandes silos para armazenar 3 tipos de grãos, e isso, enfim, não deu certo. A lógica por trás do envolvimento chinês é que os complexos logísticos portuários vão acelerar a movimentação de mercadorias, impulsionar os fluxos de carga e o comércio global. Então, a China está interessada em ligar a infraestrutura mundial. Assisti uma vez um TED de um chinês, e ele falava que a China ia sabe aquele jogo do War, né? Ia ligar Vladivostok à Groenlândia, né, por meio de ferrovias, né? Vamos ver. Mas, enfim, a China, dentro da própria China, ela já colocou diversas rodovias em 20 anos. Então, quais são os outros achados dessa pesquisa, né? Os primeiros achados, essa aqui eu não tinha passado, né? Que a China quer impulsionar os fluxos de cargas e comércio global. E outros achados que a CMP teve, enfim, 2 grandes resultados, né? A presença da China no Brasil tem a ver com a história do Brasil com a China. O Brasil tem muitas décadas de relacionamento com a China, então há uma grande facilidade de negociação. A relação difícil entre Brasil e China durante Bolsonaro é um ponto fora da curva, né? É uma exceção. Muito provavelmente as relações vão melhorar nos próximos anos, apesar de que, durante o governo Lula, houve, sim, dificuldades, críticas, né? Os chineses vão competir, vão ganhar, enfim, temos que nos preparar, mas eu acredito que nos próximos anos as relações serão um pouco mais dinâmicas entre Brasil e China. Então, existe uma longa história, existe um grande interesse dos chineses de comprar soja e carne, e existem portos muito interessantes, muito bem estruturados, que são muito atraentes para as empresas chinesas. Então, o Brasil vai se movendo para a área de privatização, talvez, enfim, houve dificuldade para a privatização de alguns setores, principalmente de energia elétrica, né, no Brasil, e também na área de saneamento. Talvez isso ocorra nos próximos anos. Não é, digamos, uma característica do governo Bolsonaro de ser mais liberal, porque também não houve a privatização de alguns setores, apesar de todo o investimento na área de liberalização, mas os chineses aproveitam desse processo que vem desde os anos 90, né, de inserção de novas empresas portuguesas, espanholas, mas também da abertura do mercado brasileiro para novas empresas, novos negócios. Então, como eu falei para vocês, meu tempo está acabando, né? A tendência é que os chineses continuem a entrar no mercado brasileiro, porque elas oferecem novas tecnologias, elas buscam novos negócios com muitos investimentos em mãos, e elas também têm interesse em buscar os produtos fabricados no Brasil. Partindo para as conclusões, né?
a TCP representa um caso de 2 grandes sucessos. Primeiro, a CMP conseguiu obter a propriedade exclusiva do porto, depois ela reparte algumas ações com bancos chineses. Em segundo lugar, após o seu envolvimento, a capacidade de movimentação do porto foi aumentada em mais de 1,6 vezes e o porto foi modernizado, ou seja, a China não só obteve o controle, como teve sucesso a partir do controle, e ele vai se tornar o segundo maior porto no Brasil em movimentação de cargas, atrás do Porto de Santos, e o maior terminal de contêineres da América do Sul, não só do Brasil, e graças a esses investimentos e a competitividade dos produtos agrícolas brasileiros, o terminal vem batendo recordes atrás de recordes. Então, esses recordes, eu preciso ler os jornais de ontem para saber quais são os novos recordes batidos pelo Porto de Paranaguá. Então, as razões para esse sucesso eu já falei, só vou repetir aqui rapidamente: a localização estratégica, a conexão ferroviária, rodoviária, o intenso interesse da CMP, o desejo de expandir globalmente a Belt and Road Initiative, a Maritime Silk Road Initiative, e o apelo do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é gigantesco, há uma certa estabilidade normativa, enfim, falamos sobre isso hoje de manhã, né? O sistema brasileiro está meio chacoalhado, mas, enfim, o histórico brasileiro é de instituições sólidas e confiáveis, apesar, enfim, dos parênteses que a gente pode colocar nessa sólida e confiável, e os recursos financeiros e a experiência da CMP foram fundamentais para o sucesso desse caso chinês no Brasil. Então, eu tenho que parar por aqui, né? O futuro da TCP parece brilhante, não apenas por causa do envolvimento da CMP, mas também por conta dos navios da Hyundai que estão chegando na TCP, por conta das ligações entre empresas chinesas. As empresas chinesas, tudo bem, a teoria do investimento externo direto fala sobre isso, né, que as empresas de uma mesma nacionalidade tendem a se atrair mutuamente. Então, as empresas chinesas estão repetindo essa dinâmica, essa afirmação teórica, né? As empresas chinesas estão atraindo novas empresas chinesas para dentro do mercado brasileiro, e a Hyundai vai, então, oferecer mais uma linha entre o Brasil e a Ásia nos próximos anos. Eu vou parar por aqui e abrir para perguntas, e o que a gente pode recomendar para as empresas americanas é que as empresas chinesas estão cada vez mais competitivas, tanto quanto as empresas europeias. Então, cada vez mais a China se torna um player global, de alta competitividade, com grande capacidade financeira, com grande capacidade tecnológica e com muita paciência burocrática, porque o Brasil não é um país fácil. Então, nesse sentido, eu acho que mais casos podem comprovar essa grande capacidade acumulada dos chineses, e os negócios provam que a velocidade das políticas nem sempre é a mesma das velocidades dos negócios. Os negócios continuam, apesar dos entraves políticos. Então, eu paro por aqui, agradeço a atenção de vocês, a paciência, e fico aberta às perguntas. Obrigada. Muito obrigado, professora Daniele. E convido a professora Larissa Schermão, da Universidade Federal do Pará, para fazer essa última moderação do dia. E aí já vou lhe entregar. Acho que esse microfone é melhor. Eu ia entregar esse microfone, mas acho que esse ali está melhor de utilizar. Boa tarde. É um prazer estar aqui, principalmente na Faculdade de Economia, que eu pertenço à Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará. Eu sei que vocês são majoritariamente do curso de Relações Internacionais, com quem eu tenho também grandes relações, por já ter atuado como uma economista curiosa e interessada com relações internacionais. Eu fui coordenadora de relações internacionais do governo do Estado do Pará por 4 anos, até 2018. E, com isso, tenho uma proximidade, uma vontade de voltar a trabalhar com vocês nessa área. Então, agradeço imensamente a Fulbright, em nome do Luiz Pedroso, por isso aqui, e vou seguir o exemplo dos meus moderadores que fizeram, que é exatamente abrir para questões e depois fazer as minhas, que eu estou também com muita vontade de fazer perguntas, mas, primeiramente, abrir ao plenário.
Oi, professora, boa noite. A senhora disse no início que, para acontecer algum acordo, algum tipo de cooperação, como, por exemplo, como a melhora dos acordos entre a China e o Brasil, não depende só da China, por exemplo, depende do Brasil também. E eu queria saber se o governo atual, por exemplo, a relutância dele em querer fazer acordos com a China, a relutância do governo atual, do Bolsonaro, por exemplo, em querer fazer acordos com a China e aumentar toda essa questão com a China, pode ter influenciado de alguma forma, como, por exemplo, no Porto de São Luís, ou então em outras coisas que a China queira fazer aqui no Brasil, de alguma maneira, porque mesmo que não inviabilize que ela venha para cá, pode acabar atrapalhando de alguma forma, por causa dessa relutância brasileira de querer fazer acordos com a China? Bom, professora, a minha pergunta já acho que conversa um pouco com a palestra da professora Fernanda, quando ela citou essa relação triangular, né, entre Estados Unidos, Brasil e China. Eu queria saber de que forma, e se isso acontece, essa aproximação, né, Brasil-China, e a China está se tornando um player mais presente também, de que forma isso pode, não sei nem se o microfone está funcionando, mas de que forma isso pode comprometer essa relação triangular, de que forma isso pode influenciar nisso? Essa é a minha pergunta. Com o aumento da influência da China dentro do mercado interno brasileiro e essa aproximação das relações entre Brasil e China, isso, num futuro, assim, poderia acabar virando algum tipo de alinhamento do Brasil com a China ou algo assim? Porque, claro que com o governo atual isso seria muito difícil, mas, assim, hipoteticamente, isso poderia vir a ocorrer? É o seguinte, a professora colocou dois cenários na relação Brasil-China. Uma parte de diversificação de investimentos chineses no Brasil e de uma crescente dependência do agronegócio brasileiro. No caso, mais de 90% da exportação brasileira de agronegócio vai para a China. Então, gerando uma dependência, de fato. Então, a minha pergunta é, como que seria possível promover um dinamismo nessas relações por parte do Brasil, e se isso acontece tanto nos tomadores de decisão, Itamaraty e outros ministérios, e também nos formadores de opinião, na academia, como isso é discutido, e se a senhora tem também propostas para pensar essa dependência e tentar diversificá-la no contexto brasileiro. Eu não sei se vai haver uma nova rodada, então eu vou adicionar a minha pergunta aqui, que é exatamente uma curiosidade, assim, uma inquietação com relação ao papel dos subnacionais, que você falou, ao papel dos subnacionais nessa relação com a China, e baseada até um pouco em experiência própria frustrante. Nós fizemos uma ida à China com o governador do Pará, exatamente com a CCCC, né, para tratar de uma futura ferrovia e também de um porto, né, e eles... a nossa ideia, e eu quero a sua opinião técnica como relação, se os subnacionais estão tendo sucesso apenas agora, ou se, porque houve realmente uma sensação de que nós não conseguíamos ler os interlocutores chineses e que também nós não estaríamos autorizados, como subnacionais, a fazer essa interlocução. Nós não nos sentimos recebidos por eles, né? E aí eu queria lhe perguntar se é isso, se existe uma visão, uma política agora de tratar com os subnacionais e ainda mais de tratar com a Amazônia como Amazônia, né? E não como Brasil como um todo apenas. Muito obrigada por todas as perguntas, excelentes perguntas. Como diz a Fernanda, são mais perguntas do que respostas que a gente coloca aqui, porque são muito desafiadoras, perguntas difíceis. Eu vou começar do começo mesmo, né, sobre se Bolsonaro interfere nas relações do Brasil com a China. Essa pergunta, né, Letícia? Houve uma grande interferência, né, do 01, 02, 03, nos twitters, né, a gente nunca viu tanta interferência do federal, né, da presidência, do filho do presidente, nas relações do Brasil com a China. E a China nunca foi tão
assertiva no sentido americano, inglês da palavra, né? Foi agressiva, ela respondeu à altura, o embaixador respondeu de madrugada aos twitters, né? Não esperou nem amanhecer para responder, foi algo extremamente duro de ambas as partes, né? Não só os filhos do presidente, mas como os ministros do presidente, né? Foram muito agressivos com relação à China, como nunca antes se viu na história diplomática brasileira, né? É algo totalmente incomum que isso tenha acontecido, né? E tudo em torno dessa ideia ideológica, né, de combate a um comunismo, de uma China que nem é mais comunista, pelo amor de Deus, né? A China tem um comunismo do tipo chinês que não tem nada a ver com a história do comunismo em geral, né? É um país que busca cada vez mais abrir o seu mercado. Obviamente tem um governo altamente centralizado, mas há governos que não são comunistas que são altamente centralizados, e uma população que sofre cada vez mais com as exclusões e com as dinâmicas capitalistas das quais a China participa. Enfim, isso tudo para dizer que existe um embate muito em torno do ideológico, né, que faz com que o governo Bolsonaro faça esse combate, né, contra a China, mas, ao mesmo tempo, apoia o agronegócio brasileiro, né, que a gente estava... Outra pergunta aqui, né, o agronegócio brasileiro é o centro das exportações brasileiras, mais de 10 bilhões de lucro por ano, né, nos últimos 10 anos. Né. Então, a balança comercial brasileira deve muito às exportações para a China, para a Ásia, mas principalmente para a China. Então, há uma interferência para favorecer as exportações brasileiras para a China. Então, há um grande apoio à ministra da Agricultura, que vai ser a interlocutora nos momentos de crise, porque ela é a que vai, enfim, que realmente tem um grande interesse na manutenção dessas relações. Ao mesmo tempo, eu não acredito numa intervenção no nível do governo estadual e municipal. Eu acho que não chega a tanto. E aí, então, eu colocaria um pouco da resposta dos parceiros ou do papel dos subnacionais. Eu já ouvi isso de chineses, mas eu não tenho provas materiais, de que os chineses fazem lobby todos o santo dia. Todo dia os chineses estão negociando dentro do Congresso, com empresários, com prefeitos, com governadores. Então, eles ganharam muita experiência nos últimos anos e eles conseguem fazer esse cotidiano, né? Enfim, em tempos passados eu recebia visitas de jornalistas chineses com uma certa frequência e daquele jeitinho chinês, né? Vem cheio de presentinho, de bombonzinho, de perfume, e eu falava, não posso aceitar. Não, mas é o jeitinho chinês. Então, existe uma tentativa de todo santo dia dos chineses entenderem mais e de participarem mais e de ganharem. Então, é um interesse muito centrado no negócio. Então, é uma visão muito lockeana das relações internacionais. Ao mesmo tempo, há uma pergunta que não quer calar. Será que os chineses vão transformar poder econômico em poder político? Aí entram os americanos, e os europeus, e os vizinhos, querendo saber se os chineses vão usar uma base na Argentina para observação das estrelas, para observação, enfim, espacial, ou se vão usar aquela base negociada durante o governo da Cristina Kirchner, para, enfim, para fazer pesquisa ou fazer isso de uma base militar, né? Será que os chineses já têm uma base militar na América, na América do Sul? Como é que os americanos reagem a isso? Como é que o Brasil reage a isso? Né? Como o resto do mundo vai reagir a isso? Né? E os chineses já têm outras bases, né? Enfim, no chifre da África já tem uma base, enfim. Quais são as bases? Será que os chineses vão imitar os americanos e procurar uma base, um apoio, uma interlocução, não só na área econômico-comercial, mas também na área político-estratégica? E alguns analistas apostam que sim. John Mearsheimer diria isso com certeza. Os chineses vão fazer exatamente como os americanos fizeram para subir no topo da hierarquia internacional, usar todos os recursos possíveis para se tornar uma grande potência, não só o recurso econômico, mas o recurso econômico, político, militar, estratégico, enfim. Mas essa ainda é uma aposta, né? Essa ainda é uma aposta. Essa resposta que não quer, essa pergunta que não quer calar. Ainda não temos essa resposta, pelo menos do ponto de vista do sistema latino-americano, sul-americano. Aí vários americanos me corrigem, né? Quando eu fui fazer o pós-doc com a Bolsa CAPES Fulbright, lá em George Washington, vários americanos me diziam, não fale de relações China-América do Sul, porque a gente não usa esse vocabulário. A China, inclusive, não tem uma política externa para a América do Sul, ela tem uma política externa para a América Latina, assim como os Estados Unidos têm uma política externa para a América Latina. Então, essa foi uma tentativa do governo brasileiro de concentrar suas relações onde teria mais sucesso, né? Acho que durante o governo Lula isso foi feito
e, enfim, fica muito difícil competir com a presença chinesa e também americana nos espaços centro-americano e caribenho em tempos atuais. Então, eu diria que cada vez mais o papel dos subnacionais, dos agentes subnacionais, cresce, porque é onde os negócios acontecem. E também os agentes subnacionais ajudam na negociação com os agentes federais, ajudam a fazer a ponte, que muitas vezes é bastante difícil. Com relação à diversificação de negócios, agronegócios, dependência, pergunta do João Vitor, esse é o tendão de Aquiles das relações Brasil-China desde o início. Desde o início, o Brasil tem dificuldade de agregar valor às relações com a China. E os americanos criticam isso, porque os brasileiros conseguem, em grande medida, exportar produtos manufaturados para os Estados Unidos, muito mais do que conseguem exportar para os chineses. Os chineses não abrem o mercado para os produtos manufaturados brasileiros, e há uma certa liberdade para os brasileiros exportarem produtos manufaturados para os Estados Unidos, e também para alguns países da América Latina. Então, por que ficar só com os chineses se o Brasil está se tornando, enfim, um país desindustrializado? Existe essa leitura, existe essa crítica. Então, a questão, já dizia Celso Amorim, na época que ele era ministro das Relações Exteriores, o negócio não é acabar com o agronegócio, é agregar novos negócios, é agregar novas pautas de exportação. O Brasil compete com grandes players, como a Austrália, como os Estados Unidos, como a França, na exportação de produtos do agronegócio para a China e para a Ásia em geral. Por que deixar de exportar algo que sabemos fazer com excelência, graças aos grandes investimentos da Embrapa na transformação de, enfim, biogenética, etc., né? Então, essa é a grande dificuldade brasileira, de diversificar os seus negócios. E aí a gente tem que fazer uma grande crítica ao governo atual: não há investimento em tecnologia, não há investimento em educação, não há investimento em ciência e tecnologia. Como é que você quer transformar um país, como é que você quer transformar as exportações brasileiras se você não investe, não cria condições, inclusive, de empréstimos para as empresas investirem nos seus próprios negócios? E, ao mesmo tempo, há grandes empresas estrangeiras no mercado brasileiro, americanas, europeias, asiáticas, que fazem com que só as grandes empresas chinesas tenham muito sucesso no Brasil, ou pelo menos um sucesso mais rápido do que as empresas de menor porte, que normalmente se associam umas com as outras, fazem consórcios para ganhar alguns leilões no Brasil. Com relação ao alinhamento entre China e Brasil, essa não é uma tradição da política externa brasileira, João Vitor. Essa não é. A tradição da política externa brasileira é o não alinhamento. Tudo bem, a gente pode assumir as explicações de Amado Luiz Servo, que houve momentos de alinhamento e distanciamento entre Brasil e Estados Unidos. E Bolsonaro teria retomado um momento de alinhamento ao governo Trump. Não é nem aos Estados Unidos, é ao governo Trump, porque houve uma grande dificuldade de aproximação com o governo Biden, apesar de que foi mantido o discurso, né, de que Europa e Estados Unidos são parceiros tradicionais, mas a China não, apesar de mais de 48 anos de relações bilaterais. Então, se o Brasil segue a sua política externa mais tradicional, não devemos nos alinhar a ninguém. Agora, o alinhamento à China, eu não acredito muito nisso, porque há um aumento da presença da China ao longo do tempo pelas próprias capacidades chinesas, mais do que um desejo brasileiro, e há uma tentativa de manutenção. Eu não sei em qual jornal, de qual autor, o governo brasileiro, as empresas brasileiras não têm preconceito. Elas querem negociar com as americanas, com as chinesas, com as coreanas, com as japonesas, com as europeias, com quem tiver dinheiro e tecnologia para repassar para o Brasil. E aí, então, é uma outra grande crítica aos chineses, né? E um grande elogio aos parceiros tradicionais brasileiros. Com quem que o Brasil aprende a fazer satélites? Né? Quem é que vai treinar os grandes doutores e cientistas brasileiros? Os americanos, os europeus, principalmente. Graças a Fulbright, vários brasileiros foram para os Estados Unidos e se tornaram grandes doutores, grandes referências internacionais. E a China não oferece isso para os brasileiros. Tudo bem, existe cada vez mais uma tentativa de cooptação de cérebros brasileiros para estudar na China, mas não no âmbito dos belos e, enfim, são poucos os doutores formados na China, ainda são poucos. Talvez isso mude nos próximos anos. Então, nesse sentido, o alinhamento entre
entre China e Brasil não seria desejado, pelo menos na área de ciência e tecnologia, na área de educação, na área dos grandes negócios. Muito pelo contrário, as empresas brasileiras, elas esquecem muitas vezes que estão negociando com os chineses, porque os investimentos falam mais alto, as tecnologias falam mais alto, as oportunidades oferecidas ou não oferecidas por outros parceiros vão falar mais alto. Então, nesse sentido, o convite, né, é para que as empresas europeias, americanas, japonesas, entrem cada vez mais no Brasil para competir com os chineses, sabendo que os chineses vão tentar oferecer as melhores tecnologias possíveis, com o menor custo. Bom, existem regras, teorias econômicas que dizem que quanto mais sucesso, mais os custos aumentam e mais, né, enfim, mais os chineses vão ter dificuldades de competir e as empresas vão sair da China, vão se deslocar para o Vietnã, a nova aposta asiática vai ser o Vietnã, dizem, né? E aí, então, a questão da relação triangular, esse é objeto de estudo da Fernanda, né, do pós-doc, e é também um convite, né, que eu aceitei do Luiz Pedroso, né, para os meus próximos artigos, né, investir mais no entendimento da relação triangular Estados Unidos, América Latina e China, ou Estados Unidos, Brasil e China, mas... e essa é uma expressão que incomoda muito, né, principalmente os brasileiros, que tanto China quanto alguns pesquisadores americanos tratam o Brasil como backyard, né? Falam do Brasil como o quintal, né? Ou aquele que está na parte mais frágil da relação, na parte mais dependente da relação. Mas eu acredito, sim, que existe... Kevin Gallagher escreveu um livro com esse título, né, das relações triangulares Estados Unidos, Brasil e China. Existe, sim, o interesse dos Estados Unidos de preservar as Américas para os americanos, para os negócios da... Não existe ALCA, né? Não foi possível, mas se fosse possível, seria, com certeza, um dos grandes objetivos dos Estados Unidos, de aproximar comercialmente os americanos uns dos outros, América do Norte, Central e Latina, e os chineses tentam se movimentar também por meio dos organismos internacionais, e multilaterais, dos bancos, Banco dos BRICS, apesar de que o Banco dos BRICS, com a ajuda do governo Bolsonaro, não tá dando as respostas esperadas pelos membros, né? Os chineses não estão sabendo também investir politicamente, economicamente, nos BRICS para trazer os frutos, enfim, esperados por aqueles que acreditam nos BRICS. Então, outras instâncias estão sendo ajustadas, utilizadas, principalmente o AIIB está sendo utilizado, e os bancos de promoção do desenvolvimento chinês estão sendo usados para promover os negócios chineses mundo afora. Eu acredito, sim, Luísa, que existe uma relação triangular Brasil, China e Estados Unidos, principalmente pelo papel de país pivô que o Brasil tem na América Latina, né? Um país que atrai mais de 40% dos investimentos chineses para a região, que é também o grande parceiro comercial da China na região e que tem uma grande influência sobre os negócios da região. E eu acho que, sim, acho fantástico que a China traga preocupação para os europeus e americanos, porque vai ser bom até mesmo para o Brasil. Quanto mais diversificadas as relações brasileiras, melhor para os parceiros brasileiros, para as empresas brasileiras e para os negócios do Brasil em geral. Obrigada pelas perguntas mais uma vez.